Poucas coisas transformam uma paisagem tão rapidamente quanto a névoa. Uma floresta familiar torna-se desconhecida. Um caminho conhecido parece diferente. Árvores que sempre estiveram ali desaparecem atrás de um véu branco. Por alguns instantes, o mundo parece menor. Mais próximo. Mais silencioso. Mas existe algo curioso nisso. A névoa raramente muda a paisagem. As árvores continuam onde estavam. As pedras permanecem no mesmo lugar. Os caminhos não desaparecem. O que muda é a forma como enxergamos. E talvez seja justamente por isso que a névoa tenha tanto a ensinar. Porque, em alguns momentos da vida, não é a realidade que se torna incerta. É apenas a nossa capacidade de vê-la por completo. Gostamos de enxergar longe. Planejar. Antecipar. Imaginar o que virá depois da próxima curva. Existe segurança nisso. Mas a névoa interrompe esse hábito. Ela reduz a distância. Limita o olhar. Obriga a atenção a retornar para aquilo que está próximo. O próximo passo. A próxima pedra. O trecho visível do caminho. Talvez por isso a névoa incomode tantas pessoas. Ela nos lembra que nem tudo pode ser visto antes de ser vivido. Quando a névoa cobre uma floresta, é fácil sentir que algo foi perdido. Mas nada realmente desapareceu. As árvores continuam lá. Os riachos continuam correndo. Os pássaros continuam ocupando seus lugares entre os galhos. A floresta permanece inteira. Apenas deixou de ser completamente visível. Existe uma diferença importante entre ausência e ocultação. Nem tudo aquilo que não conseguimos ver deixou de existir. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aceitar. Especialmente durante períodos de dúvida. Em dias claros, o olhar corre para o horizonte. Mas em dias de névoa, isso se torna impossível. E então algo muda. Começamos a prestar atenção ao terreno. À textura do caminho. À raiz que atravessa a trilha. Ao som da água em algum lugar próximo. Aos detalhes. A névoa reduz o alcance da visão. Mas frequentemente amplia a qualidade da atenção. Talvez algumas fases da vida façam exatamente isso. Elas retiram as respostas distantes para que possamos perceber aquilo que está diante de nós. Existe uma quietude peculiar nas manhãs cobertas por névoa. Os sons parecem mais suaves. As distâncias parecem encurtadas. A própria paisagem parece falar mais baixo. Os antigos observadores da natureza conheciam bem esse efeito. Não porque atribuíssem poderes mágicos à névoa, mas porque reconheciam sua capacidade de alterar a percepção. Ela desacelera o olhar. Desacelera os passos. Desacelera a mente. E em um mundo que valoriza a velocidade, isso talvez seja mais raro do que imaginamos. Muitas vezes não tememos a escuridão. Tememos o desconhecido. Tememos aquilo que não conseguimos enxergar por completo. A névoa produz exatamente essa sensação. Ela não mostra ameaças. Ela apenas oculta certezas. E isso costuma ser suficiente para despertar desconforto. Mas existe uma pergunta interessante. Quantas vezes a paisagem realmente mudou? E quantas vezes apenas deixamos de vê-la com clareza? Nem toda incerteza representa perigo. Às vezes ela representa apenas um trecho do caminho que ainda não chegou a hora de enxergar. A névoa possui uma característica que quase sempre esquecemos. Ela passa. Não porque alguém a afasta. Não porque a floresta luta contra ela. Não porque o céu trava uma batalha. Ela simplesmente se dissolve quando as condições mudam. Talvez exista uma sabedoria silenciosa nisso. Nem toda falta de clareza precisa ser resolvida imediatamente. Algumas respostas surgem da mesma forma que a névoa desaparece. Gradualmente. Sem anúncio. Sem esforço excessivo. Apenas porque chegou o momento. A névoa não elimina o caminho.
Ela apenas impede que ele seja visto de uma só vez. E talvez isso seja menos um problema e mais uma característica da própria jornada. A floresta raramente revela tudo ao mesmo tempo. Ela mostra uma clareira. Depois uma curva. Depois um trecho sombreado. Depois uma ponte. A paisagem se revela aos poucos. Talvez a vida faça o mesmo. E talvez a sabedoria não esteja em exigir visibilidade completa. Talvez esteja em aprender a caminhar mesmo quando apenas o próximo trecho está visível. Quando a névoa cobre a floresta, podemos acreditar que o mundo se tornou menor. Mas a floresta continua inteira. O caminho continua existindo. E o horizonte continua além do véu branco. Talvez algumas fases da vida se pareçam com isso. Momentos em que não conseguimos enxergar tão longe quanto gostaríamos. Momentos em que a próxima curva permanece escondida. Mas a natureza parece sugerir algo simples. Nem tudo precisa ser revelado de uma só vez. Às vezes, o suficiente é apenas o próximo passo. E talvez exista mais sabedoria nisso do que imaginamos. Se esta reflexão encontrou algo em você, talvez valha a pena permanecer por aqui. Ainda há muitas coisas que a natureza continua dizendo. Mesmo quando ninguém parece estar escutando.